Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos tratar de uma decisão do STJ, da segunda sessão do STJ, que versou sobre um conflito negativo de competência entre o juízo trabalhista e o juízo civil. Deixa eu primeiro fazer a apresentação, como de costume, do julgado. Trata-se do conflito de competência número 162902, de São Paulo, relator ministro Marco Aurélio Belize. Na descrição do vídeo, como de costume, os senhores vão ter acesso à ementa completa do julgado e eu vou aqui lhes explicar o que se deu no contorno fático dessa causa. Bom, nós tivemos uma reclamação trabalhista, normal, ajuizada na vara trabalhista, cobrando horas extras, férias, verbas rescisórias não pagas pelo empregador quando da rescisão do contrato de trabalho. Essa demanda foi julgada procedente e teve a sentença de procedência confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da região e formou-se, portanto, o trânsito em julgado com a definição do crédito devido ao trabalhador. O trabalhador deu início à fase do cumprimento de sentença, para fins de executar esse crédito trabalhista. Pois, no curso do cumprimento de sentença, foi noticiado nos autos, ainda na vara do trabalho, que houve a cessão do crédito trabalhista. Quer dizer, o trabalhador titular, credor daquela quantia, cedeu por um ato negocial dele com uma empresa especializada na compra de créditos judiciais, o valor representado na sentença. Se dá muito comum para que, quando a parte precisa do dinheiro na hora e não dá para esperar os trâmites da justiça, claro que vai ter um ágio ali, vai ter uma diferença a favor da empresa especializada na compra desses créditos, mas o que importa é que operou-se essa cessão dos créditos trabalhistas. Aí foi noticiado e a empresa titular agora do crédito, por este ato voluntário entre as partes, a empresa requereu ao juízo trabalhista a substituição no polo ativo da execução. E aí, com base nesse fato, o juízo trabalhista disse que, diante da cessão do crédito, de ser um terceiro a titular o crédito que não o trabalhador, a competência da Justiça do Trabalho teria se exaurido. E, portanto, como agora o que justifica o crédito não é uma relação do trabalho, mas sim uma relação civil, negocial entre o antigo credor, trabalhador, e o novo credor, a empresa especializada, logo não seria de competência da JT, Justiça do Trabalho, mas da Justiça Civil analisar a questão. Então, os autos foram remetidos para a Justiça Comum, Justiça Civil, foi distribuído para uma das varas cíveis da região. Quando o processo chegou na vara civil, o juízo civil disse que não, que a competência não era dele, que a competência era sim do juiz do trabalho. E, enfim, segundo os olhos do juiz da vara civil, quem possui competência para julgar, para executar os julgados oriundos da vara do trabalho, é a própria Justiça do Trabalho. É a própria vara do trabalho. Foi suscitado, portanto, o conflito de competência, mas, precisamente, o conflito negativo de competência. Eu vou dividir aqui, então, em alguns pontos essa análise. Em primeiro lugar, o conflito negativo de competência é fundado no artigo 66, inciso 2º do CPC. Vejam. Há conflito de competência quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência. Então, o conflito de competência se dá quando, no caso do juízo negativo, quando alguns dos juízos envolvidos na cadeia devolve para um dos anteriores. Então, quer dizer, o primeiro juízo disse que não é com ele, mandou para um segundo. O segundo disse que não é com ele, mandou para um terceiro. Ainda não temos o juízo negativo. Se um terceiro enviar para um quarto, não temos o juízo negativo. O juízo negativo de competência dar-se-á quando um desses posteriores regressar e devolver os autos para o anterior. Aí
nós teremos o juízo, o conflito negativo de competência, que foi o que se deu. A vara do trabalho reputou-se incompetente e determinou a remessa dos autos para a vara civil. A vara civil reputou-se incompetente e não encaminhou para um outro, mas devolveu para a vara do trabalho. Então, aí está, trata-se de um conflito negativo de competência. Então, qual o fundamento da vara do trabalho para recusar a competência para esta causa? O juízo do trabalho alegou que o artigo 114 da Constituição Federal prevê que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, inciso primeiro, as ações oriundas da relação de trabalho. Então, essa parte que nos interessa. O que o juiz do trabalho disse? Não temos mais uma relação de trabalho em jogo. O que nós temos agora é uma relação civil. Então, não compete à Justiça do Trabalho. E o que o juiz da vara civil disse, como eu já lhes adiantei? Que a competência para julgar, para dar prosseguimento, para analisar os próprios julgados da Justiça do Trabalho é a Justiça do Trabalho. Isso está inserido no contexto da perpetuatio jurisdictionis. Vejam o artigo 43 do CPC. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Então, quando da distribuição da causa para a Justiça do Trabalho, ali deu-se a definição do juízo natural da causa. Trata-se aqui de uma competência funcional. Quem tem competência para executar os seus julgados é o próprio juízo. Então, esse é o argumento em tese, esse é o argumento desenvolvido pelo juiz da vara civil. E aí, veja, sendo relevantes as modificações no estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando essas modificações suprimirem o órgão judiciário, que não se deu na hipótese, ou alterarem competência absoluta. O que nós tivemos aqui, então, foi uma mudança no âmbito fático. Pouco importa quem é o credor. O que importa é que a origem desse crédito é de cunho trabalhista. Essa substituição que foi operada no caso, ela é justificada no artigo 778, parágrafo 1º, inciso 3º. Então veja, o 778 diz que o credor pode dar início à execução. O parágrafo 1º diz que podem promover a execução forçada ou nela prosseguir na execução, em sucessão ao exequente originário, quem? A hipótese dos autos. Inciso 3º. O cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos, foi precisamente o que aconteceu. Ok? Então, esses são os fundamentos da substituição processual neste caso. E aí vamos seguindo, vamos para um próximo ponto. A quem compete julgar o conflito de competência neste caso? E a resposta é: compete ao STJ, com base no artigo 105, inciso 1º, a linha D da Constituição Federal. Vejam aí o 105 caput. Compete ao STJ. Inciso 1º, processar e julgar originariamente. A causa vai começar no STJ. Quem? Quais casos? A linha D. Os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o 102, inciso 1º, a linha O da Constituição, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados, e agora? E entre juízes vinculados a tribunais diversos. Então, a competência para julgar o conflito de competência entre juízos de tribunais diversos, como na hipótese, um juízo da vara da Justiça do Trabalho, um outro juízo da Justiça Comum, Justiça Estadual, compete ao STJ. E aí, para arrematar essa questão, nós temos o principal fundamento utilizado para a conclusão do STJ, porque o STJ, acho que eu não lhes disse ainda, né? O STJ definiu que a competência é sim da JT, da Justiça do Trabalho. Por quê? Porque a alteração do titular do crédito, ou seja, a cessão do crédito,
não implica modificação na natureza do crédito. O STF chegou a esta conclusão por meio do julgamento do recurso extraordinário 631537, que deu ensejo ao tema 361 da repercussão geral, nesse sentido que está destacado para vocês aí. A cessão de crédito alimentício não implica alteração da natureza. Tema 361 da repercussão geral do STF. É verdade que a tese faz menção à natureza natureza alimentícia do crédito, porque a fixação desse julgado, desse tema 361 da repercussão geral do STF, se deu no julgamento de um recurso extraordinário que versou sobre a cessão de precatório. E o precatório, na origem, tinha natureza alimentar. Qual foi a conclusão que chegou o STJ? A cessão de precatório com natureza alimentar não retira o novo credor, o cessionário, da fila preferencial dos precatórios alimentares. Então, como é a mesma razão, né, e há um brocardo jurídico que se aplica nesse caso com maestria, ubi idem ratio e ibi idem jus. Quer dizer, onde há a mesma razão jurídica, deve-se aplicar o mesmo entendimento, o mesmo direito. E é a hipótese aqui. Você só vai mudar crédito eminentemente alimentício, como fixado no tema, por crédito trabalhista. Que, aliás, o crédito trabalhista tem natureza alimentícia. É porque aqui a questão não girou em torno de ter natureza alimentícia ou não. O que importa perceber, portanto, é que a cessão do crédito não modifica a natureza. Isso, certamente, é para viabilizar que a cessão se dê, já que o direito optou, já que o ordenamento optou por permitir a cessão do crédito, para que haja um valor negocial e comercial para o titular. Porque se o crédito perdesse a sua natureza prioritária, vamos assim dizer, a sua natureza alimentícia, como nas hipóteses, naturalmente o credor originário, como esse credor trabalhista, ele ia ter dificuldade para negociar o título sem ter um ágio tão elevado. Porque se a empresa especializada na aquisição do crédito souber, né, e certamente vai saber, chegar à conclusão de que recebendo aquele crédito ela vai para a fila geral, vai ter dificuldade para satisfazer o seu crédito, ela vai exigir um deságio muito maior para o credor originário. Então, essas as conclusões a que se chega. E, aliás, a título de curiosidade, nós tivemos uma alteração na lei, logo depois da edição desse tema 361 do STF, tema da repercussão geral do STF, nós tivemos a edição de uma lei que alterou a Lei da Recuperação Judicial e Falência, a Lei 11.101 de 2005, nesse contexto. Eu estou falando da Lei 14.112 de 2020, que revogou o parágrafo 4º do artigo 83 da Lei de Falências, Lei 11.101 de 2005, e inseriu o parágrafo 5º. O parágrafo 4º estabelecia um rebaixamento do crédito trabalhista cedido. Então, o crédito trabalhista cedido, ele era rebaixado para crédito quirografário. Havia uma modificação pela lei da natureza jurídica. Esse dispositivo foi revogado. E foi introduzido um parágrafo 5º, com a redação nos seguintes termos: para fins do disposto nesta lei, os créditos cedidos a qualquer título manterão sua natureza e classificação. Então veja como é que o próprio legislador, antenado com essa conclusão a qual chegou acertadamente o STF, modificou a lei de falência. E, naturalmente, os julgadores devem aplicar o entendimento do STF por um critério de racionalidade, de integridade, coerência do sistema jurídico. Ainda mais que nós temos aqui um pronunciamento vinculatório, a fixação de um tema da repercussão geral, aquele contexto lá de abstrativização do controle de difuso de constitucionalidade. Tá? Mas aí já é um outro tema, a gente pode ficar por aqui.
Portanto, os principais pontos a serem analisados nesse julgado. Conflito de competência 162.902 de São Paulo, relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, um julgado da segunda sessão do STJ. Então, meus amigos, é isso. Por hora é só, vamos ficando por aqui. Até uma próxima. A gente se vê em breve.